Bom, então hoje é dia de Engie. Eu quero fazer um vídeo de atualização dessa empresa que tem me deixado muito impressionado com a sua forte lucratividade. Então fiquem comigo que vai ser um vídeo bem abrangente, eu quero passar nesses pontos. Também uma questão de análise técnica, uma configuração muito interessante. Além disso, Descontex e o nosso novo recurso, a piscina de dividendos, onde a gente faz uma análise bem completa do seu histórico para a gente encontrar o preço teto para dividendos, sejam eles de 6%, 8% ou até mesmo 10%. E com todas essas análises, vamos tentar descobrir se vale a pena investir na Engie agora ou não. Eu sou Eduardo Teixeira, analista CNPI, investidor e criador do Scanner da Bolsa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Enquanto eu deixo o disclaimer, já gostaria de convidá-los a dar um like e se inscrever no nosso canal. Assim nosso conteúdo vai chegar para cada vez mais pessoas que, assim como você, tenho certeza que também querem investir com mais qualidade. Além disso, também estamos no Instagram e no Telegram, onde temos um canal onde compartilhamos diversos conteúdos que são extraídos da nossa ferramenta Scanner Pro. E para quem ainda não conhece, o Scanner Pro é a ferramenta do Scanner da Bolsa. Ela conta com diversos recursos que vai ajudar você a investir melhor, seja você um investidor de longo prazo, buy and hold, dividendos, ou também se você gosta de fazer swing trades de curto e médio prazo. E como nós somos CNPI, temos recomendações de investimento. Temos nesse momento uma carteira de dividendos e em breve teremos uma carteira valor, todas com relatórios completos que você pode baixar em PDF com a tese de investimento, com o preço teto máximo para você fazer os seus aportes. Bom pessoal, então vamos começar falando dessa questão da alta lucratividade que me deixou bem impressionado na Engie. Eu quero mostrar aqui para vocês, podemos ver primeiro no resultados trimestrais, né? A gente vê esses resultados muito altos. No primeiro trimestre desse ano, né, tivemos um valor bem fora da curva, né? Um lucro líquido de 1,6 bilhões de reais. E isso acaba refletindo na evolução do lucro por ação. A gente pode ver nesse gráfico, onde nós trazemos diversos múltiplos. Então nós temos o LPA, né? Que então é o lucro líquido que cada ação da Engie deu, né? Então nós temos essa evolução histórica. A gente pode ver que de 2022 para cá o lucro está muito alto, né? Então agora está a R$ 5,35, ou seja, para cada ação da Engie ela lucra R$ 5,35. Isso aqui é o lucro líquido, né? Não é o dividendo que você recebe. Para você saber o dividendo que você recebe, nós temos uma opção aqui de proventos pagos, né? Então aqui fica bem interessante comparar essas duas linhas para você saber quanto que a empresa lucrou e quanto desse lucro foi para o seu bolso na forma de dividendos. E ainda tem um lugar mais legal para visualizar, num gráfico mais bonitinho, né? Que é esse dos dividendos anualizados, onde nós temos então os dividendos que ela pagou durante todos os anos, e a gente consegue colocar esse lucro por ação, que são agora essas barras azuis, né? Então, percebam comigo como vem crescendo bastante, né? O ano de 2024 já tem R$ 5,35 de lucro, e ainda tem mais trimestres para serem divulgados, né? Então vai acumular mais aqui, é muito provável que essa barra cresça mais ainda. Mas sobre dividendos nós vamos falar um pouco mais adiante. Eu quero primeiro mostrar a questão do Descontex. A empresa também está dando sinal no nosso método que é exclusivo aqui do Scanner da Bolsa, que é o Descontex. Já vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Esse gráfico é legal porque a gente consegue colocar diversas coisas, né, e fazer várias análises numa só tela. Então nós temos aqui a cotação da Engie, e esses pontos vermelhos são todos os momentos onde o nosso algoritmo entende que houve uma oportunidade, né? Segundo esse nosso critério, que faz uma mistura de análise técnica com análise fundamentalista. Então a gente pega essas empresas, são mais de 200 que a gente monitora todos os dias, à procura de oportunidades, né? Então do lado técnico a gente examina o ativo para procurar momentos onde o mercado está dando uma estressada de venda, né? Onde tem uma força vendedora forte no papel, sempre seguindo aquela ideia do Warren Buffett, que é compre os fundos, né? Compre quando o papel está em queda. E além disso, a gente também faz alguma verificação também da saúde financeira da empresa. Não é nada assim tão criterioso, a gente tenta mais ao invés de pegar as empresas boas, a gente elimina as ruins. Então aqui são empresas que são no mínimo razoáveis, né, para você estar investindo com saúde financeira, empresas que não estão dando prejuízo e que o mercado está dando essa amassadinha no papel. Então sempre que ele encontra, ele sinaliza esses momentos. E olha que interessante que esses momentos são justamente pequenos fundos, né, onde o papel faz, né, ele sofre, e são geralmente pontos
que o preço da ação faz uma reversão, né? Então aqui, ó, teve um fundo, embora o preço caiu um pouco mais, foi mais um fundo, então são excelentes momentos para você aportar, inclusive agora, né, que ela está dando esse sinal agora já há diversos dias. Então você que é um investidor, que é um aportador da Engie, com o seu dinheiro de aporte, ao esperar por esses momentos, por esses sinais, você vai conseguir comprar uma quantidade maior de ações com o mesmo dinheiro que você está aportando. Uma maior quantidade de ações significa uma maior quantidade de dividendos. Ou seja, isso tudo vai contribuindo para aumentar cada vez mais a sua bola de neve de geração de renda passiva. Então, os nossos assinantes têm diariamente todas as empresas que estão dando esses sinais, assim fica muito mais fácil você conseguir delegar e distribuir os seus recursos, porque sempre tem aquela questão, né? Você que já investe, digamos que já tem uma carteira com umas 15 ações, e aí você vai fazer o aporte do mês, e sempre vem aquela questão, né? Aquela pergunta, em qual empresa que eu devo aportar? Então o Descontex é uma ferramenta que vai ajudar você muito nesses momentos a encontrar as empresas da sua carteira que estão oferecendo as melhores oportunidades. Agora uma rápida passadinha no gráfico para a gente entender um outro ponto técnico bem interessante. A empresa fez esse topo no dia 22 de agosto, né, a R$ 46. Desde então deu essa queda muito forte, né, de 11, quase 12%. Vejam que a média móvel de 200 períodos está passando bem em cima do preço, né? Ela está horizontal, então é um ponto de equilíbrio nesse momento, depois dessa queda forte. Além disso, sempre gosto de ver o índice de força relativa, que é esse indicador aqui embaixo no gráfico, né, de 14 períodos, que é o padrão. A empresa entrou na área de sobrevenda, né, que é quando essa linha entra abaixo de 30, né? Ele é um oscilador que ele varia de 0 a 100, indicando esses extremos. Então, quando ele chega em 30 ou abaixo dele, significa que a força vendedora ela está sobrevendida, como se diz, né? Onde ela está prestes a se esgotar. Da mesma forma, quando ele chega em 70 ou acima, como foi esse caso, vejam que a força compradora ela começa a perder a força, que foi justamente nesse momento que ele faz topo, né? Então ele é um indicador muito legal para a gente conseguir identificar essas regiões, né, de oportunidade, principalmente quando ele chega então a valores como 30 ou abaixo dele, né? Então uma configuração gráfica interessante também. Além disso, para quem gosta do Fibonacci, né, e dos padrões harmônicos, se a gente analisar esse pivô de alta, né, que ela fez, que foi todo esse movimento e depois esse movimento de correção, a gente projeta isso dentro de um Fibonacci, a gente coloca aqui no gráfico. Dessa maneira, vocês podem ver que o papel está retraindo exatamente nessa linha aqui do 61, né? Na verdade, a gente tem que fazer de cabeça para baixo. Seria aqui, ó, na linha do 38, né, que é um excelente ponto de suporte também, né? Então veja que o papel tocou exatamente essa linha e já reagiu, né? Então todas essas linhas de Fibonacci são importantes pontos de suporte e resistência. Então também mais um ponto interessante aqui para a Engie do ponto de vista gráfico. Agora vamos dar uma passada nos múltiplos da empresa. Ela está com PL muito legal, abaixo de 10, né, 7,70. Como ela é uma empresa do setor de energia elétrica premium, assim dizendo, né, assim como a Alupar, a Equatorial, ela negocia com um valor um pouco mais caro, né, assim do ponto de vista do patrimônio. Então ela está negociando a 3 vezes o seu preço patrimonial. Nós temos outras empresas que estão negociando inclusive abaixo, né? Então o valor aqui está 0,80, alguma coisa assim, mas isso não significa que é um mau investimento, né? Significa que o mercado entende que é uma empresa de valor, então além de pagar dividendos, ela tem um crescimento esperado, então o mercado acaba pagando, né, um preço mais alto pelo seu valor patrimonial. E esse valor patrimonial alto, né, ele se justifica pelo retorno sobre esse valor do patrimônio. Ela está com um valor muito alto, tá, de 39%. Isso aqui também foi o que chamou a atenção para eu estar fazendo esse vídeo. Voltando aqui para esse mesmo gráfico, vamos comparar o preço da ação aqui com o seu ROI, né? Então é o retorno sobre o patrimônio líquido. Veja que
ele está então nessa faixa dos 39%, ele nunca esteve tão alto, né, na sua história, teve aqui um deslize, ele caiu para 19% em 2022, mas mesmo assim 19% ainda é muito alto, é um retorno mais alto do que várias empresas, outras empresas do setor de energia elétrica, né, então isso aqui justifica a Engie ser uma empresa um pouco mais cara do ponto de vista de valuation, né, então quando a gente coloca aqui alguns indicadores, por exemplo, o próprio VPA, né, que é o valor patrimonial da ação. Isso aqui é o valor total do seu patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações, né? Então, hoje o valor patrimonial da Engie é 13,50 e ela está negociando a 40, né? Então, isso aqui são aquelas 3 vezes mais, né, negociando o patrimônio. Depois nós temos também o preço justo pela fórmula de Graham, né? Então esse preço ele está passando abaixo, ou seja, pelo segundo Graham ela está cara, né? Ou melhor, na verdade ela está negociando próximo do preço, né? Segundo o Graham, ela deveria valer R$ 40,40, como ela está R$ 41,28, ela está com uma margem de segurança negativa de 2%. Então ela está justa pelo preço segundo a fórmula de Graham. Mas se a gente olhar no passado, eu coloco agora a cotação não ajustada, que é melhor para avaliar, a gente vê que a empresa sempre foi cara com relação ao preço justo da fórmula de Graham, né? Então aquela coisa de novo, o mercado enxerga que se trata de uma empresa de qualidade, ela é diferenciada e por isso tem um prêmio, né? Assim como já falei, né, da Equatorial e outras empresas que não são do setor, por exemplo, eu acho que um caso mais de destaque na bolsa é a WEG, né? Também uma empresa que ela é sempre caríssima porque ela tem uma execução e uma qualidade excelente. E outra forma de avaliar também é esse outro indicador que é o PL igual a 10, ou seja, é o lucro por ação vezes 10, ou ainda, quanto que a empresa custaria se ela estivesse negociando a 10 vezes o seu lucro. E a gente vê aqui que em toda a história, agora ela está começando a negociar abaixo de 10, né? Então foi aquele PL que eu mostrei para vocês de 7, porque aqui é o 10, né? Então aqui está o 7, certo? Então ela está agora com desconto, né, sobre essa métrica. Depois de todos esses 10 anos aqui que nós temos de histórico, ela também sempre negociou com esse prêmio, né? Ou seja, a empresa negociou com o preço negociando acima de 10 vezes o seu lucro por ação. Bom, vamos aos dividendos agora, voltando a essa tela, onde a gente consegue enxergar os dividendos anualizados. Aqui no scanner da Bolsa, os dividendos já são líquidos de imposto de renda, no caso, o juros sobre capital, né? A gente já abate os 15%, então o valor que vocês estão vendo aqui é realmente quanto que vai de fato para o seu bolso, né? 2024 o valor ainda está pequeno, mas a gente espera que ainda vá pagar mais dividendos, especialmente quando a gente olha aqui no mapa de calor, né? É uma empresa que tipicamente paga nos meses de maio, agosto e aqui ó, novembro e dezembro também vem, né, mais alguma coisa. Então para dezembro desse ano, novembro ainda não tem nada programado, a gente espera que ela vá anunciar. Então provavelmente essa barrinha de 2024 vai crescer um pouquinho ainda mais. Preço teto, imagem de segurança pela fórmula do Décio Bazin, nós trazemos aqui nessa tabela junto com o gráfico, né? Segundo ele, a gente deve comprar empresas que pagam no mínimo um yield de 6% ao ano, mas agora a gente consegue enxergar isso aqui de uma maneira muito mais legal, que é a piscina de dividendos, que é um recurso exclusivo do scanner da Bolsa, você não vai ver isso em lugar nenhum, nem no Brasil, nem lá fora. É um método que a gente consegue ver o histórico do preço teto, né? Então, como é uma empresa de longo prazo, eu vou colocar a piscina de 5 anos, que ele pega uma média do dividendo pago nos últimos 5 anos e com isso a gente calcula o seu preço teto, certo? Então, o preço teto para você receber um dividendo de 6% é R$ 39,90, considerando então a média de 5 anos. A empresa está negociando agora a 41, né? Então ela está fora da água, né? Digamos assim, nesse momento. Quando a gente olha um pouco mais abaixo, temos o preço para 8%. Obviamente, se você quiser receber mais dividendos, você tem que pagar um preço menor, né? Então por isso que 6% fica acima do 8%, que fica acima do 10%, né? E também tem a opção de olhar dividendos de 3 anos, né? Numa média dos últimos 3 anos, a gente vê que ela já se enquadra dentro de um dividendo de 6%. Ela está negociando logo bem aqui acima, né?
E para ter uma ideia dos dividendos anualizados, a gente consegue adicionar essa linha de proventos pagos, então é o total de dividendos pagos ao ano, é aquela mesma informação que eu mostrei no gráfico anterior. 2024 ainda está baixo, né? Então a gente espera que isso aqui vá subir um pouco mais. Com isso, a aguinha da piscina aqui vai com certeza virar um pouquinho mais para cima e vai fazer com que a cotação da ação esteja dentro da piscina, né? Ou seja, se o preço está dentro da água, está tudo bem, você está recebendo pelo menos 6%, está de acordo com o Décio Bazin, por uma carteira de geração de renda passiva. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem se vocês gostam da Engie, se investem nela ou não, ou se preferem outras empresas do setor de energia elétrica. E mais uma vez convido a conhecer o Scanner Pro, você pode testar por 7 dias sem compromisso, link está na descrição e nos comentários desse vídeo. E também não se esqueça de dar um like e se inscrever aqui no YouTube, é muito importante pra gente. E também dar uma passadinha no nosso canal do Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.